No mundo dos negócios, encontramos desafios constantes na área da saúde, desde a prevenção de doenças até o tratamento delas. E, em meio a tudo isso, surgem as Health Techs, com soluções inovadoras que contribuem com o cuidado humano e tecnologia de ponta. Mas quais são os desafios de usar a tecnologia e empreender nesse ramo tão nichado? Quem responderá essa pergunta será a nossa convidada de hoje, que é CEO e fundadora do Medme, uma health tech que utiliza inteligência artificial para transformar a forma como cuidamos da nossa saúde, tornando-a mais interativa, personalizada e eficaz. Então fica ligado nesse episódio e vem com a gente. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Hoje, na presença da Graciele Moura, nossa convidada. Graci, seja muito bem-vinda. Obrigado, Kael, Vanessa, pela Conexão Empreendedorismo. Fiquei muito feliz com o convite. Vamos lá falar de empreendedorismo e novos negócios. Boa, excelente. E, pessoal, acho que vocês repararam que temos uma co-host diferente aqui no dia de hoje. Pois bem, é a Vanessa Naunaper, minha sócia no escritório Vanzin Penteado, e nesse episódio com a Graci, nada mais interessante e justo do que chamar ela, que trabalhamos juntos na intermediação do investimento que a Medme recebeu e que logo vamos falar sobre isso. Então, Vanessa, muito obrigado por ter aceito o convite, eu tenho certeza que o bate-papo vai ser muito melhor na tua presença. Obrigada, Kael, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje no Conexão, junto com você, junto com a Graci, e falar sobre esse tema que é tão legal e que a gente gosta tanto, que é investimentos. Obrigada, pessoal. Show de bola. Então, começando aqui o nosso bate-papo, Graci, a gente sempre pede para os nossos convidados contarem um pouquinho de si, da sua trajetória, da onde que surgiu essa chama do empreendedorismo, né, que te trouxe até aqui. Então, fique à vontade e conta para nós. Bom, hoje eu ainda coloquei um post, Kael, no LinkedIn sobre a minha trajetória profissional. Eu formei em ciência da computação, sou mineira, então já vai falar o mineirês aí, daqui a pouco vocês já vão perceber. E assim, durante toda a minha trajetória na área de TI, eu nunca fui aquele profissional de TI assim, raiz, né? Então o empreendedorismo, eu acho que de certa forma, ele sempre caminhou comigo. Quando eu fiquei pouco tempo na programação mesmo, né? Tive um gestor que simplesmente um dia falou, não, você tem muito jeito para gestão, você vai para a área de gestão, e cortou a minha chave da programação. E aí eu fui para a área de gestão. E aí, claro, trabalhando com gestão de projetos de TI, né? Com equipes multidisciplinares, com desenvolvedores, analistas de sistemas e tal, a gente começa a ver a dor do gestor, né? De projetos. A dor, de novo, que querendo ou não é a dor que a gente busca no empreendedorismo, né? E aí comecei a empreender, a trabalhar muitas competências, né? Com um projeto de aprimoramento de competências, que até trouxe o livro aqui para vocês, né? Foi um das minhas primeiras, vamos assim dizer, primeiros resultados como empreendedora, né? Escrevi 2 livros, um focado nas competências técnicas, gerenciais, e outro nas competências pessoais, porque a gente começa a perceber com a maturidade, né, de crescimento da profissão, que tudo é trabalho e relacionamento, né? Então tem um lado que é a parte técnica e tem outro lado que é relacionamento. Nesse momento, a gente já começa a ver conceitos de ecossistema, conceitos de fazer junto com o cliente. Então, assim, eu diria que eu já tinha essa pegada do empreendedorismo até lá atrás mesmo. Não, muito legal, Graci. E interessante você falar do livro, porque, olha, é incrível. Todos os nossos convidados dão dicas de livro. É assim, é incrível. Ou escrevem livros e tal. E eu gosto de chamar atenção para esse ponto porque, às vezes, eu acho que a sociedade perde um pouco disso.
né? Porque, poxa, para ler um livro você tem que sentar, você tem que reservar um tempo, tem que ter uma certa paciência, né? E as pessoas, às vezes, deixam essa prática de lado quando isso aqui é muito aprofundado, você tem um conteúdo aprofundado, né? A gente hoje é recheado de conteúdos mais, não digo superficiais, mas mais rápidos, né? Para você consumir nas redes sociais, para você consumir em blogs. Porém, um livro, né, ele te ensina muito tecnicamente e até, assim, no ponto de vista comportamental. Exatamente. Então, poxa, legal, obrigado por... Vamos mostrar o livro aqui, ó, pessoal. Livro da Grace. Ele está fazendo aniversário, o ano que vem já sai uma nova versão aí, que foram, vamos assim, uma data de corte, né, entre os últimos 10 anos, o que aconteceu de novidade, né, de quando a gente escreveu esse livro para agora. Então, tipo, mudou muita coisa, né? Com certeza. E foi nesse meio tempo que até então, né, falando um pouquinho aí da saída mesmo de grandes empresas para empreender, para até chegar na Medme, 2016 foi o último ano que eu trabalhei em grandes corporações. Daí eu resolvi empreender mesmo, né? Saí, montei a minha empresa de consultoria, que vocês já conhecem, né? Que ela apareceu aí junto com a Medme, que é a Andrade Moura, né? Codinome Gigo, né? Onde a gente começou, então, a empreender na área de consultoria e transformação digital, né? Usando tudo isso que a gente, né, desenvolveu ao longo dos anos aí em grandes empresas e aprimorando as competências, nós fomos para o empreendedorismo. E aí, aquela questão de fazer consultoria, de transformação digital, fazer junto com os clientes, surgiu a necessidade de fazer soluções de desenvolvimento de sistemas também. Foi quando a Gigo abriu, né, um caminho aí para desenvolvimento de soluções e no final de 2019 pintou a Medme no Web Summit de Portugal. Tivemos um insight lá e a gente começou todo o projeto, né, que é o que a gente está muito feliz aí somos novos ainda no mercado, mas com grandes perspectivas. Interessante. Então, também o que demonstra essa tua vontade de empreender, né, Graci, esse teu preparo, poxa, lá atrás já tinha um know-how de desenvolvedora, né, porque era o teu background bem técnico, criativa, né? Pois é. Aí trabalhou em grandes empresas, aí montou a consultoria. E é engraçado, quando a gente está numa consultoria, a gente se depara com tanta oportunidade, né? Se relaciona com clientes e fala assim, pô, mas quando pinta uma oportunidade, você fala, como é que eu, que sou consultora, que dou conselhos para os meus clientes, não vou aproveitar, né? Então, poxa, você está realmente trilhando aquilo que você aprendeu ao longo do tempo e de maneira lastreada, né? Não é aventureira, né, Graça? Isso que eu acho legal de dizer. A gente se depara aqui nessa mesa com vários empreendedores de calibre, né, que têm uma base, que podem desenvolver um projeto tão legal, que é a Medme. Sim. Então, eu e a Vanessa a gente já conhece, mas eu tenho certeza que quem está ali do outro lado está curioso, Graça. Então, conta para eles o que é a Medme. Bom, a Medme, eu vou falar de uma parte e depois eu vou entrar em outros assuntos que eu acho que também é interessante para o pessoal entender que a Medme é muito mais do que uma plataforma da área de fisioterapia e saúde ocupacional. Por quê? Porque ela envolve também uma mudança de cultura desses profissionais, né? Então, né, falando para o pessoal, aí a Medme é uma plataforma que a gente usa para profissionais, né, de saúde ocupacional e fisioterapeutas, onde os pacientes e os colaboradores, que eu já vou explicar o porquê desse desdobramento, conseguem fazer todo o diagnóstico, tratamento, né, e prognóstico e tratamento nas áreas da fisioterapia à distância. Então, não necessariamente, né, a pessoa precisa ir numa clínica de fisioterapia e usa a inteligência artificial, né, com o próprio celular, o paciente recebe todo o tratamento e ele, né, abre a câmera do celular, faz todos os movimentos, grava e o fisioterapeuta acompanha da plataforma, porque tem a parte do aplicativo e a parte da plataforma, né? E assim, é uma mudança de cultura, porque tudo aquilo que a gente tem visto em outros segmentos, depois eu vou falar um pouquinho
detalhar um pouco mais isso, a gente está implementando na área da saúde. Então, quando a gente fala que a nossa plataforma ela é centrada no paciente, né, a gente também está falando da experiência do cliente em outros segmentos. Né? Com certeza. Então, quando a gente fala que a gente está trabalhando uma linha de cuidado, né? Ou seja, o que é uma linha de cuidado? Onde um time de profissionais da saúde multidisciplinares está olhando para aquele paciente, né? Olhando o cenário que ele está, o cuidado que ele está, pode ter mais de um profissional cuidando daquele paciente. Então, tem muitas coisas, muitos pacientes com dores crônicas, então precisa de um psicólogo, precisa de um médico ortopedista. Então, olhando o centrado do paciente também, é a mesma coisa de outros segmentos, né? Então, a gente começa a permear, né, temas de outras áreas do empreendedorismo, de outras metodologias que a gente já usa em outros segmentos na área da saúde também. Então, por isso que eu falo que é muito mais do que uma plataforma, que inclusive a gente está movimentando o ecossistema para esse tipo de pensamento, né? Para essa mudança de cultura. Super legal. E, Grace, recentemente a gente sabe que a Medme está crescendo, a Medme está se desenvolvendo, e a gente sabe que recentemente vocês receberam um investimento, né? Então, acho que seria super legal você contar pra gente como que foi todo esse processo, quais foram os desafios desse processo, que a gente sabe que é o que normalmente as startups acabam buscando, é tão esperada, né, esse momento. Então, conta pra gente como que foi. Bom, vocês sabem disso, né? Eu vou contar para o pessoal aqui, porque os dois foram, assim, sensacionais com a gente. Inclusive, é uma das primeiras dicas que eu vou deixar aqui. Procurem assessoria jurídica, que conheça o mundo, né, da inovação, do empreendedorismo, principalmente de novas tecnologias, porque vocês não vão se arrepender. Esses dois aqui foram sensacionais com a gente lá. Muito então, obrigado, assim, Grace. Obrigado. Vocês moram no meu coração. Então, assim, primeira coisa, né? É um processo árduo, difícil. Por quê? Porque são inúmeras reuniões, né? E a gente tem que estar muito preparado, em todos os sentidos. Por quê? Primeiro, você tem que ter o produto funcionando. Já é o primeiro grande, vamos dizer assim, desafio aí para o empreendedor, né? Você tem que deixar o produto funcionando, em operação. Assim, não necessariamente com muitos clientes, mas pelo menos os early adopters, né? Pelo menos validado, né? Então, esse eu acho que é o primeiro grande desafio. E nós fizemos isso por 2 anos, né? Então, para manter a Medme, né, funcionando, fazendo MVP, sendo testado, até a gente chegar no ponto de adotar ou escolher, bom, é o momento certo de fazer um investimento, agora, teve uma longa jornada pela frente. O outro ponto é esse que eu acabei de falar. Qual que é o momento certo de fazer o investimento, né? E aí, o segundo ponto o empreendedor ele não pode ir só por causa da grana. Exatamente. Né? Ele tem que saber, né? E aí a escolha desse investidor anjo é essencial. Tem que saber qual que é a tese desse investidor, no que a startup vai precisar de ajuda, né? Porque já pensou se for um investidor anjo que não tem nada a ver com o negócio, não tem nada a ver com a saúde, não pode agregar em nada, né? Ele dificilmente até vai ver valor no projeto tal como você vê. Exato. Né? Porque senão ele não conhece as dores daquele nicho. Né? Então, olha, o que a Grace está falando, a gente sempre comenta aqui nos vídeos. Não busque só o dinheiro. Busque o smart. E eu acho que tem uma outra coisa também que é super importante quando a gente fala de investimento, né? É que o investidor futuramente ele vai se tornar teu sócio, né? Outro motivo. Isso é super importante, esse cuidado na hora de buscar quem vai investir no teu negócio, né? Não pode ser realmente só pelo dinheiro, como você falou. Sim. Bom, como já saiu nas mídias aí quem que investiu a gente, né? Eu tenho, até vou falar aqui, eu amo de paixão o João Kepler. Então, assim, eu já estava mirando ele, eu já tinha ele como meu mentor à distância. Sabe aquela coisa que você... Nossa, né? Um dia, se Deus quiser, eu vou ser investido por ele. Então, eu já tinha ele como assim, um mentor, né? Como empreendedora. Então, assim, quando pintou a oportunidade, eu fiz de tudo, né? Para que pudesse seguir essa linha. Porque eu tenho certeza que ele vai nos ajudar, né, a fazer essa tração que a Medme precisa. Então, esse eu acho que é um ponto legal.
conhecer números, né? Então, você tem que estar sabendo, né? Mesmo nos estágios iniciais, qual que é a projeção, né? O quanto que a sua startup precisa queimar dinheiro até conseguir ter o break-even, os jargões, né, do empreendedorismo. Runaway, o break-even. O burn rate, né, o CAC, o LTV, o MRR. É isso aí. Tudo isso, né, o cap table, né, tudo isso precisa entrar, né, nesse mundo dos números para você falar a língua do investidor, né. Então, esse é outro. Então, assim, eu mergulhei mesmo, né. Mergulhei mesmo nos números, né? Segui o By the Book. O bom é que o João tem o livro, né? Que ensina tudo. Então, o Smart Money lá, o livro legal, né? Para o pessoal ler aí, tá? Ele fala tudo, o que ele vai perguntar, né? Nos pits. Então, assim, é muito legal. Então, assim, eu acho que essa preparação é interessante e você se aprofundar mesmo na área. Então, assim, eu empreendi, né, minha carreira na área de TI, o legal é que a gente permeou em vários segmentos. Na saúde é a primeira vez, né, que eu estou empreendendo em saúde. Então, até os jargões do mundo da saúde é diferente, né? Então, quando você fala de prognóstico, quando você fala de tratamento, quando você fala, né, é completamente diferente dos outros segmentos. Então, mergulhar mesmo no negócio, né, de coração aberto para aprender, né? Então, acho que isso também tem vários empreendedores que não vieram do segmento raiz, né? E eu acho que isso permeia-se muito bem. É legal falar que eu sou da área de tecnologia, mas meu sócio é da área da saúde, né? Então, o meu sócio é da área da fisioterapia. Então, o que ajudou muito na concepção, no desenho da solução, nas dores latentes da profissão, né? Então, isso é importante. Então, a gente se complementa no negócio, né? O que é perfeito, né, Grace? Projetos, sejam eles quais forem, né? Uma sociedade, a gente sempre brinca aqui, faz uma metáfora aqui, comparativa com o casamento, né? Que tem que haver essa complementação, né? Então, você com a skill mais tech, ele com a skill mais hard science ali da fisioterapia, né? Então, poxa, esse casamento faz as coisas acontecerem. E o que você falou, eu quero chamar a atenção aqui, de aprendizado. Você, nessa trajetória, você teve que estudar da parte de business, né, dos números, contábil, financeira, até jurídica. Né? A Grace, agora ela já é considerada uma advogada aqui, tá, pessoal? Então... Não, ainda eu preciso muito de vocês e vão continuar com a gente. Boa, mas assim, é mais uma temática, né, jurídica. Aí tem a parte da medicina, né? Enfim, não medicina, da área da saúde, né? Mas enfim, é um aprendizado constante e não adianta você falar, vou aprender isso porque eu quero captar um investimento X. Não, é de forma legítima. Né? Você absorveu aquilo que você está desenvolvendo um projeto. Né? E uma das etapas do teu projeto é receber investimento. Exato. Que é o pensamento que às vezes não ocorre muitas vezes nos empreendedores. Eles desenvolvem um produto já mirando no investimento. Porém, o investimento é uma das etapas que vai fazer o teu projeto chegar muito mais longe do que só aquela rodada. Por isso a importância do cap table, como a Grace comentou, né? Planejar quais serão os rounds que você vai percorrer ali, né? Alcançar com a tua startup. E isso está vinculado com a tua ambição do teu projeto. Exatamente. Então, quando a gente fala em projeção financeira, né, que a gente apresenta isso para o investidor, ele está vendo exatamente isso. E como que você vai falar para ele do valor que você precisa se você não tem isso? Se você não sabe, na verdade, o que você precisa, exatamente. O que você vai investir esse valor, né? Porque em estágios iniciais, tá certo que a gente, né, o produto ele vai sendo moldado de acordo com o mercado, né? A gente, eu sempre falo, e eu já vou contar no desdobramento que já teve, né? Em tão pouco tempo já teve. Então, assim, a gente vai conseguindo, né? A tecnologia core é uma, mas ele vai ser moldado de acordo com o público. Então, isso faz com que você tenha essa, mesmo sendo em estágios iniciais, tem essa projeção e não deixa de ser um planejamento para você cumprir e executar aquilo que você está planejando, né? E a gente sabe que, normalmente, o previsto e realizado tem as intempéries. Tem até aquele gráfico lá do empreendedor, né? Mas a gente tem um norte,
né? Se vai ser um pouco para cima, um pouco para baixo, aí só o mercado é que vai dizer, né? Com certeza. A expectativa é a realidade, né, Graça? Exatamente. Mas eu tenho certeza que isso aqui ajudou muito. Ajudou. E talvez, né, algo que a gente também comenta para os nossos clientes e para quem está nos ouvindo, é que o investidor, ele olha muito para o sócio. Para o sócio. Eu ia falar isso, você leu meus pensamentos. Aqui é assim, cliente, advogado, a gente já está num nível de sintonia desse tamanho. É assim, não só o sócio, mas a equipe do projeto. Perfeito, né? perfeito. Então, assim, por mais que a gente esteja no mercado aí há 8, né? Não fez um ano ainda, foi em outubro do ano passado, a equipe está desde o início. Né? Então, a gente tem um CTO, a gente tem os devs que estão desde o início. Então, isso acho que pesou muito, porque a equipe conhece o produto como ninguém. A gente ajudou a desenhar tudo. Né? Tanto o meu sócio lá, o Rodrigo, na área de negócio, eu de tecnologia também, né? E um pouco de negócio, a gente conseguiu fazer com que a equipe entendesse todo esse conceito. Né? E hoje, eles trabalham assim, full no projeto, né? E cada dia mais esperançoso e feliz e querendo crescer junto com a Medme, né? Então, a gente está muito feliz. Não, isso é muito precioso e a gente vê que realmente faz total diferença, né, Vanessa, ao longo dos atendimentos aí com os nossos clientes. A equipe, não adianta, né? Um projeto não é de uma pessoa só. É da equipe que faz acontecer. O capital humano, né, aliado à tecnologia, aí ninguém para. Por isso que é trabalho e relacionamento, ó. O livro tem 10 anos e a gente está falando disso. Demonstra solidez, né? Exatamente. Ainda mais quando a gente tem uma equipe que está junta desde o início do negócio, né? A gente demonstra uma estabilidade para o investidor, né? E é esse capital humano que realmente atrai o investidor e faz com que ele queira permanecer no negócio, né? E aí isso a gente reflete em algumas cláusulas, inclusive do contrato, né? Exato. E a gente, né, durante todo o momento de a gente revisar o contrato, os documentos jurídicos, a gente vê que às vezes os investidores trazem cláusulas de lock-up, né? Que é justamente a forma, o mecanismo que faz com que quem fez o negócio acontecer, né? Os fundadores do negócio, que tem todo o know-how, que tem a paixão pelo negócio, permaneçam e façam que o negócio cresça ainda mais, né? Com certeza. Então aí a gente vê realmente essa E você sabe que até eu esqueci de falar, né? Que eu saí da grande organização, quando eu fui empreender mesmo, eu passei um tempo no Vale do Silício. E o que me encantou de todo esse processo do empreendedorismo da startup foi exatamente isso. Sabe? Essa paixão por fazer acontecer. E as minhas consultorias, né, que eu comecei lá em 2016, eu trouxe essa metodologia para dentro das organizações. E hoje, então, o trabalho dos squads que a gente faz, inclusive para desenvolver as soluções de tecnologia com os clientes, é através de squad, que na verdade nada mais é do que um time de startup com esse foco total no resultado, né, querendo resolver um problema em potencial dentro da empresa. Então, assim, essa nova visão de como fazer negócio é muito legal. É isso que eu acho que apaixona, né? É isso que deixa a gente de acordar 5 horas da manhã para poder fazer uma live ou ficar até 8 horas da noite aqui conversando, né? E vara a noite, né, gente? Não, e assim, é porque tem propósito. É um negócio assim que tem substância, não é superficial. E eu acho que é muito a cultura essa que você trouxe, que você comentou do Vale do Silício, é de construção conjunta. Sim. É do ganha-ganha, win-win, né? Buzzword do momento agora. Mas assim, é isso, construir, isso. participar, né, Graça? Então, dá para ver o brilho nos olhos aqui quando ela fala, então, de novo, né? Falando de forma legítima, né? Isso que é bacana, né, Graça? Mas assim, eu peguei algo na sua fala, a gente já sabe, mas eles lá não sabem ainda, eu imagino. Conta para nós desse desdobramento que aconteceu no projeto, né? Que você comentou, às vezes as coisas a gente programa, porém oportunidades surgem e a gente não pode fechar o olho para isso, né? E a gente não pode, realmente. Então, na verdade, assim, né? Quando a gente apareceu no mercado, todo mundo ficou muito curioso. Por quê? Porque a gente realmente é uma solução nova na área de fisioterapia.
né? Temos alguns concorrentes mapeados fora do Brasil, mas no Brasil os nossos concorrentes indiretos são os aplicativos de saúde e bem-estar, de exercícios e tal, né? De fisioterapia mesmo, no formato que a gente tem, no Brasil a gente não tem concorrência. Mas aí começa aquela questão, né? Como é inovação? Será que funciona? Vamos experimentar? Vamos fazer POC, né? Prova de conceito. POC é prova de conceito, tá, pessoal? Boa. Que também é jargão aí dos investidores. Bom, daí nós fomos fazer essa POC, né, em alguns clientes. E aí, lá durante a POC, um diretor lá desse cliente falou assim, por que vocês não fazem uma versão do MEDME para saúde ocupacional? Não só para fisioterapia, para saúde ocupacional. Eu falei... Aí minha cabeça já falei, poxa vida, verdade, vamos sim, vamos fazer. Bom, o mercado era muito maior aí, né? Muito maior, né? E assim, foi arriscado por quê? Porque o público-alvo também é outro. O modelo de negócio também é outro. É tudo diferente. Apesar da tecnologia ser a mesma, em termos de negócio ia ser diferente. Falei, e aí? Vamos ou não vamos? Vamos. Pum. Em um mês, nós não pivotamos. A gente criou outra solução. Então, hoje a gente tem o MEDME Físio e o MEDME Collab, que o foco, então, é a saúde ocupacional. Então, a gente cuida da prevenção do colaborador, né, ou na empresa ou na indústria, independente do ramo do serviço, onde ele recebe pelo celular um grupo de exercícios, de atividades para ele fazer, focando a prevenção do posto de trabalho dele. Então, por exemplo, ele trabalha numa indústria. Nós aqui, né, da TI, que trabalha 8 horas sentado no computador, né, ou outra, em algumas áreas aí carregando peso, então ele vai receber uma bateria de exercícios lá para que ele para que previna as lesões musculares, né, inerentes à produção de trabalho. E aí... Vou até me ajeitar na cadeira. Então. Pronto, E aí surgiu então o MEDME Collab, que foi uma outra, vamos assim dizer, uma outra perspectiva de crescimento da MEDME, né? E aí o foco é a indústria e tal. Inclusive, nas empresas maiores, tem empresas terceirizadas que cuidam da saúde ocupacional, né? Então, por exemplo, as montadoras, né, empresas têm alguma terceirizada. E essas empresas terceirizadas podem usar o MEDME Collab, né, para fazer a ginástica laboral. Não precisa ser feito na própria empresa. Os colaboradores podem fazer em casa, né? Então... abriu-se um outro nicho e foi um cliente que nos deu a sugestão, né? Então, isso foi muito legal. Acho que isso é muito bacana, né? Acho que o empreendedor, na verdade, ele precisa estar muito atento, né? Às oportunidades, uma forma, às vezes, de você adaptar teu produto e conseguir atingir outros públicos e ganhar mais mercado. Acho que isso já é algo que a gente viu em algumas outras entrevistas aqui no Conexão, né? É uma característica muito marcante do empreendedorismo, né? Sim. Você aproveitar oportunidades e sempre se adaptar, né? Teu produto não pode ser estático. Né? Sim, exatamente. É muito legal. A gente ficou com um pouco de medo, né? Porque é como se fossem duas coisas paralelas. Mas aí eu falei, não, vamos lá. Sou mulher, né? A gente dá conta. Boa. E é por isso que ficou MEDME Care, né? Então, porque daí engloba os cuidados, os cuidados dos dois lados, né? Então, na verdade, é o seguinte, né? Teve uma estratégia aí por a gente ter optado também em entrar com o Collab. Porque, na verdade, assim, o MEDME Físio, ele cuida da prevenção também, né? Do tratamento, do diagnóstico, do prognóstico e do tratamento, além da educação em saúde, né? Como eu falei no início, tem pacientes que têm dores crônicas e precisam conviver com isso, né? Mas no futuro a gente vai colocar aí os profissionais, outros profissionais multidisciplinares, mas é que o MEDME Collab, ele atua na prevenção e atenção primária. Então, pode ser, né, quando o colaborador lá na empresa também, ele faz um pequeno diagnóstico falando da saúde dele antes de receber os exercícios. E isso, a plataforma, né, a inteligência artificial lá, mostra um alerta para o RH ou para o médico do trabalho, lá na saúde ocupacional, que esse colaborador, de repente, tem que fazer uma fisioterapia. Dependendo do que ele responde lá nesse diagnóstico, entendeu? Então, de qualquer forma, fazia todo sentido a gente abraçar essa causa também,
que é a prevenção com esse foco da atenção primária, né? E o bacana também, Grace, que quando você comentou que aproveitaram essa nova oportunidade que surgiu decorrendo da provocação do cliente, de alcançar até aqueles profissionais que estão em home office ou trabalho híbrido. Sim. Né? Que talvez naquele modelo inicial não conseguisse. Então, muito legal essa sacada aí, foi bem bacana. Então, a gente gostou também. E tem uma coisa muito legal que é do propósito da Medme também, né, Kael? É atender quem não tem acesso nenhum à fisioterapia. Então, a gente tem uma parceria até com uma universidade do Tocantins, que está atendendo a Amazônia Remota. Nossa. Que bacana. Então, assim, isso é um propósito da Medme também. Principalmente, aí entrando um pouquinho já a falar de oportunidade, né? A gente sabe que o nosso sistema de saúde está colapso, né? Exato. E já, né? A gente já está conversando com algumas empresas maiores aí, já vieram procurar a gente, inclusive para o sistema de saúde, né? Sistema Único de Saúde. E aí, se a gente conseguir atingir esse propósito, vai ser muito legal, né? E aí que o empreendedorismo na veia começa a funcionar, né? Porque é uma dor real, né? E não é de uma pessoa, daí é da sociedade como um todo. Aí o impacto que você tem não é só naqueles teus usuários, né? Mas sim no todo. Então, nossa, muito legal. É uma baita oportunidade. Sim. Então, já que entramos nesse tema, né, que também é relevante, né, olhando um pouquinho para o futuro, Grace, o que você vê além dessa oportunidade, outros desafios que você enxerga pela frente, algo que vocês ainda queiram explorar, né, o que está no roadmap de vocês, né? Legal. Bom, de evolução da tecnologia, a gente está preparando para a gamificação, né? A gente, vamos dizer assim, a solução já é semi-gamificada, não dá tudo para fazer ao mesmo tempo, né? Não. A gente sabe que não. Tem que escolher prioridades. Exato. Então, ela já é semi-gamificada. Então, por exemplo, aquele diagnóstico, né, que o paciente faz ou o colaborador faz, já tem uns bonequinhos lá, e onde ele marca que ele está sentindo dor, já fica vermelhinho, já pisca e tal. Então, não é mais aquele formulário chato que você tem que preencher, entendeu? Não é mais, ele já é um pouco gamificado. Mas a gente tem um desafio aí muito grande, principalmente no Brasil, que é o engajamento de fazer o exercício, né? É a pior parte. É a pior parte. É uma mudança de cultura, na verdade. Já né? é difícil a gente tomar remédio que dirá fazer fisioterapia longe do fisioterapeuta, mas enfim. Esse é um desafio que a gente tem trabalhado bastante e a gamificação virá para ajudar. Então, a gente quer fazer uma realidade virtual, junto com uns pontos, assim, e aí poder trocar isso como um benefício, né? A gente já está conversando com alguns parceiros aí, para que a gente possa implementar isso. Esse é um ponto. O outro ponto, e aí tanto faz, né? Tanto para o Colab quanto para o Físio é a mesma coisa. Um outro ponto que daí, também olhando um pouquinho nessa questão do ecossistema para outros segmentos que vocês estão inseridos aí, né? Assim como eu, o trabalho, né, com o ecossistema de fisioterapia, a gente, para o segundo semestre, novidade, primeira mão aqui na Conexão. Que honra! A gente vai começar a trabalhar esse ecossistema, né? Então, trazer os profissionais mesmo de fisioterapia junto com a gente para trabalhar essa questão a gente está chamando até de embaixadores, né? E os early adopters mesmo da ferramenta para que a gente possa pensar junto, né? Unir mesmo essa força para que esses conceitos que eu falei, né, para vocês, que a gente centrado no paciente, inclusive tem a fisioterapia baseada em valor, né? Nossa. Que é o mesmo resultado baseado em valor que a gente vê no empreendedorismo, que é o quê? Trazer um resultado melhor para o paciente, né? Porque hoje você sabe que o fisioterapeuta ele é remunerado pelo número de sessões, né? Número de sessões. Então, é um conceito bem diferente. E a Medme, futuramente, faz parte do roadmap também, quer remunerar o fisioterapeuta pelo resultado. Nossa, né? Muito legal. Então, tem muitas coisas virão aí pela frente ainda, né? Mas a gente está bem confiante. Então, esse trabalho do ecossistema é uma coisa que a gente quer fazer muito, que eu acho que vai ser bem legal. Não, e vai trazer prosperidade, né? Porque daí você vai engajar esses players que são relevantes, né? São quem vão se beneficiar também numa ponta, né? Em relação ao uso da plataforma e participam disso ativamente.
né? Como você comentou, você tem o teu sócio lá que tem essa skill, que contribuiu muito. Agora, imagina criar senso de comunidade, né? Uma compreensão maior, criar conteúdo. Bom, isso aí é fórmula do sucesso, né? Bom, falando em fórmula do sucesso, fiquei pensando aqui, né? Você comentou já de um case do Tocantins que você bem mencionou, e eu achei fenomenal, de verdade. E eu gostaria de te perguntar se tem algum outro case bacana, assim, que vocês já se envolveram nesse sentido, que possa compartilhar, né? Porque tem esse detalhe também, então, né? tem alguns que a gente não pode falar ainda, tá? Porque a gente está em negociação, como são grandes players, aí demora-se um tempo, né? A gente não pode falar ainda. Mas tem uma coisa muito legal que a gente que a gente faz parte do roadmap do produto também, e a gente quer fazer essa conexão. É que uma evolução da plataforma é o machine learning, né? É o aprendizado de máquina. E aí o seguinte, hoje, como é que funciona? A gente tem uma parte do algoritmo, né, da inteligência artificial, e aí quem prescreve o tratamento para o paciente é o fisioterapeuta, né? E o machine learning está aprendendo. Para esse diagnóstico, esse prognóstico, esse tratamento funcionou. Esse aqui teve que mudar, esse aqui funcionou. Então, no futuro, a IA vai sugerir o tratamento para o físio. Claro que, viu, gente? O físio não vai ser substituído, tá? Eu gosto de falar isso porque tem que ter sempre o profissional lá. A palavra final é o profissional da saúde. Assim, a inteligência artificial, o médium, é uma ferramenta, né, para o profissional. Então, isso é legal a gente deixar bem claro. E aí, com esse estudo da inteligência artificial, a gente está indo também para a área acadêmica para validar isso. Então, estamos fazendo parceria com o pessoal da PUC aqui, né? Para que a gente possa evoluir nesse processo também, que a gente acha importante a ciência estar junto com a tecnologia. Assim como a área da saúde é junto com a tecnologia, a gente tem que ter também essa ponte aí com o pessoal acadêmico, né? E isso é muito legal, porque, inclusive, é uma das coisas que eu gostava muito na época que eu comecei, que era essa ponte, né? Trazer o pessoal lá da ciência, lá da academia, para o empreendedorismo, né, Kael? Isso é muito importante. Com certeza. A gente aqui sente também a importância disso, porque você ganha em profundidade, você ganha em gerar confiança, né, e credibilidade para quem está lá do outro lado, principalmente quando o assunto é inteligência artificial. Né? A gente sabe que há uma grande evolução, há muito aprendizado, porque o volume de dados que são produzidos é imenso, né, hoje em dia, porém fica aquela pergunta, mas isso aqui usa inteligência artificial? Não, pera lá, usa, mas usa dentro de um protocolo. Exato. Tem um player aqui validando, que é o especialista na área, e, além de tudo, temos artigos científicos trabalhados e trabalhados em grupos de estudo, porque a academia faz isso, eu acho fenomenal. Estudos comparados, enfim, estudos de outros países, e que culmina num artigo e traz aqui um pouco mais de segurança para desenvolver e continuar avançando com a tecnologia. Fenomenal. Não, e a gente se preocupou nisso em todo o processo, né? O meu sócio lá, o Rodrigo, ele é muito academia. Então, todos os algoritmos estavam validados em artigos de ciência de fora do Brasil e tal, entendeu? Então, assim, a gente se preocupou com isso, porque a área da saúde não é brincadeira, né? Às vezes a gente brinca com o jargão do empreendedorismo do MVP, mas na saúde não tem MVP. Exatamente. Sim, pra você você lidando com pessoas. Exatamente. Então, o MVP, às vezes, é uma parte da solução, mas aquilo tem que estar em perfeito funcionamento. Não pode dar problema, né? Por quê? Porque é a área da saúde que a gente está lidando. Então, isso a gente foi muito criterioso, assim, em usar. E outra coisa também, que aí vocês vão gostar, é a questão da LGPD, né? Então, assim, nós já fizemos a solução do Privacy by Design. Então, desde o início, tem o consentimento, porque a gente usa vídeo, né? A gente usa vídeo do paciente, eu tenho consentimento do paciente. Então, está tudo certinho. Pessoal, cliente perfeito é assim, né, Vanessa? A gente adora.
Privacy by Design, ouvindo da boca de um cliente, sério. Isso aqui é gratificante, né, E aí Vanessa? a gente percebe por que recebe investimento, né? Porque tem um crescimento sólido, né? Enfim, vocês têm um sócio que é da área, que entende do negócio, né? Então entende de toda a parte da saúde. Tem um outro sócio que entende da parte de tecnologia. Começa o negócio da forma certa, né? Constituindo de uma forma sustentável, sólida. É só sucesso. E eu fui fazer o curso de DPO para entender, né? Eu tenho a chancela lá da ESIC de DPO, né? Então, Exim, né? Desculpa, Exim. Isso. E é porque eu queria entender, né? Como é que eu, trabalhando na área da saúde, eu precisava disso. E aí a gente foi lá. Isso só demonstra o preparo, né, de vocês, a seriedade, né, por trás desse projeto que faz alavancar tal como vocês estão fazendo, né, Graça? Então, às vezes as pessoas perguntam, a pessoa fulano e tal teve sorte, acertou ali no projeto. Olha a sorte. Estudou A, B, C, D, E, todas as áreas, foi até para a área jurídica aqui, entendeu os conceitos e a importância, né, da questão dos dados, que é tão relevante quando você vai fazer o onboarding numa empresa grande, né, porque tem um protocolo, às vezes, que eles solicitam que é acima do que a lei pede para trazer mais robustez ainda à governança que a empresa constrói e que a empresa tem que garantir também para os clientes deles. Então, todos os parceiros e fornecedores têm que estar dentro daquela política. Legal. E daí o que acontece? Quem está preparado consegue fechar negócio com grandes empresas. É isso aí. Então, isso que você falou é importante, até a gente comentar um pouquinho do que é a due diligence, né? Que não é... Eles viram a gente de cabeça para baixo, né, Caio? Viram. Nossa. É um raio-x completo. Um raio-x completo e tal, e tudo. E é engraçado porque, assim, que até atestado criminal, não sei das quantas eles pedem, né? Do sócio, da empresa. Então, assim, é um processo que o empreendedor precisa começar certo. Né? Claro que no início, às vezes a gente não tem, né? Eu tinha Andrade Moura, né? Então a gente começou com a Andrade Moura, depois que teve o CNPJ da Medme. Então até isso, né, o empreendedor tem que prestar atenção, porque depois vai pedir os extratos bancários da empresa, vai pedir os extratos bancários do sócio e assim sucessivamente, né? Então eu acho que a assessoria jurídica, né, nesse ponto, assim, falando de novo, foi sensacional, né? Assim, ajudou a gente muito a delimitar, assim, olha, os cuidados que a gente precisa ter, principalmente, né? A gente sabe um pouquinho de cada coisa, né? Mas termos jurídicos, o que eles colocam, né? É difícil. Então, faz favor, né, pessoal? Cuidem dessa parte e chamem o Kael e a Vanessa para ajudar vocês. Boa. Não, e assim, só para fechar esse assunto, a gente sabe o quanto é relevante porque isso cai na prova. É o que a Graça falou. Cai na prova, né? Você tá lá, não, vamos dar um jeitinho no começo. Ok, tem situações que até você consegue manejar, mas se você começar direitinho, não tem mistério. Você vai facilitar a tua trajetória, vai facilitar parcerias de sucesso, investimento, né? Sim. Você vai atrair mais e mais valor para o teu negócio. Então, realmente começar com essa base, com esse preparo, é essencial, né, para um projeto de sucesso. E eu acho que uma coisa também, né, que a gente está falando aqui, a gente se preparou, mas também a gente deixou claro para o investidor no que a gente precisa de ajuda. Então, essa transparência, né? Assim, olha, a gente precisa de ajuda nisso aqui, entendeu? É isso aqui que é o nosso calo hoje. A tecnologia está aí, né? O mercado está aí, as nossas projeções estão aqui e a gente precisa de ajuda nisso. Então, também não mentir, né? Não, ou omitir, né? Mentir é uma palavra muito forte, mas não omitir aquilo, porque às vezes você sabe tudo. Não, a gente não sabe tudo. Né? E vai ter momentos que a gente vai precisar parar e pensar assim, puxa vida, onde é que eu errei, né? O que eu poderia ter feito diferente? Né? Não é tudo aprendizado, feedback? Então, assim, onde eu poderia fazer diferente? O que eu poderia melhorar? Né? Eu acho que essa é a grande sacada da própria metodologia da startup. Você errar antes, né? Acertar e deixar claro para todo mundo onde é que você quer chegar, né? E fazer a união do ecossistema para que a gente possa caminhar juntos, né? Eu acho que essa é a grande sacada aí. Acaba que o ser humano, né, ou aqui nesse caso o empreendedor, ele transpira aquilo que ele está
fazendo. Então, se você está sendo honesto, você vai transpirar honestidade. Se você não está sendo tão justo ali ou tão transparente, você não vai transparecer, você não vai transpirar isso. Né? Aí, se o investidor pega, aí já era. Né? A confiança é abalada e a confiança é o elo principal numa relação como essa. Bom, eu sempre comento com o pessoal, Graci, sorte que é água. Porque se não fosse... Se não fosse, era a noite inteira aqui. Era a noite inteira. Né? A gente gosta de conversar, né? Não, e é um papo tão gostoso, é bom, né? É bom. Mas então, caminhando aqui, né, para os nossos finalmente, Graci, você já deixou 300 mil dicas aqui para nós, né, para quem está nos assistindo. Mas se você tiver alguma outra assim especial para deixar lá mais uma chamada de atenção, um puxão de orelha ou uma dica, fique à vontade, que é sempre muito bem-vindo. Ah, legal. Não, então, acho que eu já falei várias coisas aí. O mais interessante se alguém tem vontade de empreender, empreenda, comece, né? Comece de algum lugar. Porque, às vezes, a gente não tem todas as respostas, né? E uma vez eu estava fazendo uma palestra e me veio isso na cabeça, eu vou falar aqui também. Uma vez perguntaram para um Bernardinho, né? Como é que ele consegue montar o time? Porque o time vai e volta, né? Uns aposentam, outros vão para outro time. Então, como é que ele consegue montar times vencedores? E aí ele respondeu que ele contrata os profissionais, claro, cada um com a sua técnica, com o seu objetivo, com a sua posição lá no time, mas ele gosta e ele assim, olha para as pessoas e contrata quem tem vontade. Então, eu acho que esse é o grande recado. Se você tem vontade, você não precisa saber tudo, mas com certeza você vai se conectar com pessoas, com quem vai te ajudar a desenvolver. Então, essa é a grande dica. Empreenda, que é muito legal. Nossa. É muito trabalho, né? Mas é muito legal. Ó, me arrepiei porque realmente isso faz todo sentido. Eu acredito nisso também. É uma dica de ouro porque assim, o ser humano consegue absorver, consegue aprender, desaprender e reaprender. Exatamente. Que é tão importante hoje em dia. Agora, isso só acontece com quem tem vontade. Exatamente. Com quem faz um exame de consciência e fala assim, puxa vida, eu preciso mudar esse jeito que eu faço as coisas. Né? Ou esse jeito que eu estou fazendo as coisas não está legal, não estou feliz na empresa que eu estou, vou empreender. Ah, mas empreender é difícil. Esquece que é difícil, arregaça as mangas e vamos embora, né? E a coisa vai acontecendo. E o caminho, acho que é um eterno aprendizado, né? Então a gente nunca vai ter todas as respostas, né? Com certeza não. Bom, que episódio, hein? Olha, fiquei muito feliz, Graci. Primeiro, eu quero te agradecer novamente por ter aceito o convite. O papo foi engrandecedor. Conhecer a tua história e você poder compartilhar para o nosso público que sempre nos assiste é muito aprendizado, sabe? Porque você não é uma aventureira, você é uma pessoa que tem lastro, um exemplo a ser seguido, né? Com vários sucessos aí no decorrer da sua carreira, com desafios, mas que te forjou essa mulher empreendedora que você é e que está hoje dando uma aula aqui, né, pessoal, e inspirando a todos nós. Então, Graci, muito obrigado pela presença, foi de coração muito bacana, obrigado. E Vanessa, obrigado também, né, por ter enriquecido a discussão. A Vanessa participou comigo aqui, né, a gente atende a Graci com muito carinho, né, acima de tudo. E a gente não poderia deixar de estar junto nessa mesa aqui, prestigiando a Graci conosco. Que isso, eu agradeço muito mesmo, de coração, né? Vocês dois são sensacionais aí, nos ajudou bastante. E pode me chamar outras vezes que eu virei falar de qualquer assunto aqui, porque adorei. Acho que vocês têm aqui essa ideia de compartilhar as coisas com as pessoas, né? Vocês estão sempre abertos a compartilhar. A gente assiste, né, o Conexão lá de casa, então é muito legal por esse passo aí que vocês estão dando. Então, eu que agradeço muito de coração. Obrigada. Eu agradeço também, Kael, e agradeço a oportunidade de estar aqui com a Graci, de conhecer mais sobre a tua história. Achei um máximo, não sabia, por exemplo, que você era autora de livros, achei super legal e obrigada. Imagina, tá sempre convidada. Então,
Ficamos por aqui, por pessoal. Espero que tenham gostado. Nós vamos deixar na descrição do episódio os contatos da Medme, da Grace, para que vocês possam contactá-la, seja sob o ponto de vista da Medme, né, para realizar parcerias, para saber mais, né, ou, quem sabe, ganhar uma mentoria, né, contratar uma mentoria aqui da Grace, que, poxa, é uma empreendedora de sucesso. Não deixem também de dar aquele like no episódio, de compartilhar com aquele teu amigo empreendedor que está titubeando e que precisa dessa dica de ouro que a Grace deixou. Então, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima. Até!